Olá, mulher de Deus! Seja muito bem-vinda à nossa Escola para as Mães. E hoje nós vamos falar sobre caos, dias difíceis, dificuldade em casa, o que fazer. Minha casa. Ah, eu escrevi errado, né? Tô vendo aqui, coloquei casa. Depois eu arrumo. Sejam muito bem-vindos a essa Escola para as Mães. Hoje nós vamos falar sobre caos, né? E qual de nós, né, que não passamos por dias difíceis, pois qual de nós, quem de nós que pode falar assim, nossa, Bruna, eu nunca passei um momento tão difícil. Não sei o que é caos, quem que pode dizer isso, né? Todos nós já passamos. Bom dia, Lipe, bom dia, Eliesi. Bom dia, Loja Noronha. Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando. Hoje eu quero que vocês peguem o caderno, caneta, os 3 Cs. Pega lá os 3 Cs, caderno, caneta e o coração. E vem para a aula de hoje, convida uma amiga. Olá, quem tá chegando, que bom que vocês estão chegando, Fogueiro, muito bem, que bom que vocês estão aqui comigo, Jéssica e Felipe, sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês, vamos anotar muita coisa hoje, pega lá, caderno e caneta. Hoje nós temos um texto de referência muito forte, né? O texto que eu quero que vocês anotem é o Salmo 46, verso 4 e 5. E aí, quem pode colocar aí pra mim já? Já compartilhei. Obrigada, Eliesi. Também vou compartilhar. Então vamos todo mundo junto compartilhar? Porque, né, o meu perfil é um perfil pequeno, então o Instagram demora muito a avisar para as amigas, para os amigos que nós já estamos ao vivo, online. Vamos chamar o pessoal? Tô chamando aqui no aviãozinho. Quero te convidar a fazer isso também. Convidar para vir estar aqui conosco. Tô chamando. Chama aí também suas amigas para vir para essa aula. Nós vamos falar. Pronto. O texto. Regina, Deuseni, que bom que vocês estão chegando. Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Não estou ouvindo o áudio. Vocês estão me ouvindo? Mais alguém não está ouvindo? Patrícia, Regina, Deuseni, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, paz do Senhor. Que bom que vocês estão chegando. Estão me ouvindo bem? Fala para mim aí. Anne, sejam muito bem-vindas, suas preciosas. Que bom que vocês estão chegando. Padre, estou ouvindo. Estou ouvindo bem, irmã Bruna. Que bom. Que bom, que bom. Ju, Marcelene, eu fico tão feliz de vendo vocês entrando que eu quero ir cumprimentando todo mundo. Bom dia, professora. Bom dia, Marcelene, linda. Aluna maravilhosa, você é maravilhosa demais, que bom ter vocês aqui. Então, pega lá caderno, caneta, porque vamos começar a nossa aula. Vencendo o caos ou em caos, essa já é a primeira frase. Eliesi está ouvindo bem, que bom que vocês estão ouvindo bem. Eu quero que vocês anotem muitas coisas hoje. E a primeira coisa que eu quero que vocês venham refletir comigo, pensar aqui comigo. Bom dia, Ju. Eu coloquei lá o título lá, né? Minha casa está um caos. E aí eu comecei, né, falando, qual de nós, quem que pode dizer assim, não, eu nunca passei um momento assim de muita dificuldade, eu nem sei o que é caos, assim, eu não sei falar. Eu acho que todos nós já passamos por dias muito difíceis, momentos de caos mesmo. E o que fazer? Como fazer? E aí a primeira coisa que eu quero te convidar a pensar, anota aí.
Nós queremos vencer o caos ou em caos. Nós queremos vencer os problemas, as dificuldades. Vencer a família ou em família. Que bom, Deuseni. Então, porque o que acontece? Diante do caos, diante das dificuldades, diante dos problemas, coloca aí pra mim. Eu já passei por algum problema, já passou por algum problema difícil, um momento de caos em família? Anota, coloca aí pra mim, só pra eu ter noção, assim, se vocês estão comigo aqui. Você está vivendo? Estou vivendo. Eu já vivi, então eu já vivi um momento de muita dificuldade. Não, eu estou vivendo. Comenta aí comigo. Eu já. Você já viveu, Eliesse, um problema muito difícil em família? Tem alguém que está vivendo hoje? Comenta aí pra mim. Hoje. Estou vivendo hoje um problema muito difícil. Todos nós já passamos, né? Quem mais já passou? Ou está passando? Estou passando. Eu já passei. Coloca aí. Não é verdade? E aí, quando nós estamos passando por um grande problema, quando nós estamos num caos, quando nós estamos no meio do furacão, de um problemão que está acontecendo, como que nós ficamos? Eu estou vivendo. Nesse momento, você concorda comigo? Faz sentido eu dizer para você que a gente fica perdida, parece que uma nuvem cinza, direto eu falo isso, né? Parece que uma nuvem cinza paira na mente da gente assim, de forma que a gente esquece que Deus já ajudou a gente, qual foram as estratégias que a gente já utilizou, ferramentas da oração, de jejum, de adoração. A gente parece que esquece o que a gente já fez para vencer uma dificuldade. E a gente fica perdido, fica mal-humorado, fica estressado, fica ansiosa, fica angustiada, fica aflita, não é assim? E aí quando a gente fica assim, tô falando com nós mulheres, mães especialmente, né? Todos nós, né? Homens e mulheres, mas especialmente nós mães, quando nós estamos passando por esse problema eminente, esse caos, a gente tende a murmurar, reclamar, desesperar. Não é uma tendência, não é? A gente não pende para isso? E aí no lar, como que a gente reage? E como que nós deveríamos reagir? E aí eu anotei algumas coisas, eu quero que vocês anotem aí também. Então nós queremos vencer a família ou em família. Nós queremos vencer o caos ou no caos. Sabe, parece que não é diferente, parece que é igual, mas não é. E aí, com todo esse estresse, ansiedade, o problema em si, a escassez, pensa aí num momento difícil. Como que nós reagimos em casa? E como os que os da nossa casa se comportam? Como que eles, sabe? Em família é que tem que ser a escolha certa. As decisões a serem tomadas têm que ser em família e não contra a família. Sabe aqueles momentos de acusação? Ah, foi você, é por sua causa, é por sua culpa, é porque você fez isso, é porque você deixou de fazer aquilo, é porque você não se posicionou. A gente fala muito essa palavra hoje em dia, né? Porque você não se posicionou, é porque você não disse nada, é porque você, e não porque você e porque você. Nós estamos vencendo a família, lutando contra a família. Enquanto isso, o caos reina, as dificuldades reinam. Agora, se você luta os problemas, as adversidades, os problemas do dia a dia em família,
e não contra a família? Como que é lutar contra a família? É com acusações, é apontando o dedo, é pontuando, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você deixou de fazer aquilo outro. Não é assim? Mas quando eu quero vencer em família, a gente senta, a gente faz uma reuniãozinha, a gente se encontra e conversa sobre o que podemos fazer, né? Então existe o caos, vencendo o caos ou vencendo em meio ao caos. Não, em caos, no meio do problema, não dá para vencer nada. Ficamos perdidos, confusos. Bom dia, Liliane, que bom ter você aqui, querida. Carla, muito bom ter vocês aqui comigo, né? E aí eu quero que vocês anotem aí, vencer com a família ou vencer a família. Anotem no seu caderno. Isso vai fazer muito sentido até o final. Outra coisa que eu quero que vocês anotem. Diante do caos, diante do problema, diante das dificuldades, os dias difíceis, diante disso tudo, Deus continua o mesmo. Deus não se afasta, Deus não se esfria com a gente, Deus não deixa de nos amar, Ele não deixa de ser Pai, Ele não deixa de ser Deus, todo-poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não deixa de ser nada disso em meio aos nossos caos. Então anote aí, a graça e o mover de Deus não são determinados pelas circunstâncias. Em meio à circunstância, em meio ao problema iminente, a graça continua, o mover de Deus continua. Então por que, Bruna, que parece que Deus está distante? Por que parece que Deus está silencioso, só observando? Parece que Deus está só observando de longe o problema que eu estou vivendo, essa luta, e nada acontece? Porque você... Conta-se a história, né? Acho tão bonitinho. E não me canso de contar essa história, né? De que a criança perguntou pro pai. Poderia ser pra mãe também, né? Porque nós estamos entre mães. Pai, né? A história que eu ouvi conta pai. Oi, Nicirene, Elisandra, Elisandra, sejam bem-vindas. Paula, que bom que você chegou, sejam bem-vindas. E aí o menino fala, pai, qual o tamanho de Deus? Porque ele parece tão pequeno. E não é assim que a gente pensa, tem vezes, tem horas, tem momentos, parece que Deus é tão pequeno e tão distante. Dependendo do caos que estamos passando, dependendo daquele problema, daquela adversidade, parece que Deus está muito distante, muito pequeno. E a criança pergunta, pai, qual o tamanho de Deus? Aí Deus fala para ele assim, você tá vendo um avião? Quem já ouviu essa história? Coloca aqui, eu já. Tá vendo um avião? Tô. Que tamanho que o avião é? Nossa, pai, é muito pequenininho. Tá muito longe, tá muito pequeno. Aí o pai dele, né, prepara um dia e leva ele no aeroporto e mostra o avião de perto. E agora, meu filho, lembra aquele dia que você me perguntou qual era o tamanho de Deus e aí eu te mostrei o avião? Agora, conta pro papai, que tamanho que tá o avião agora? Nossa, pai, ele é imenso, ele é enorme. Eu não consigo nem imaginar, assim, que peso que tem. Ele é muito grande demais. E o menino ficou impressionado. E ele falou, pois é, meu filho, esse é o tamanho de Deus. Quando nós estamos pertinho dele, ele é imenso, ele é presente, ele é grande. Mas quando nós estamos bem afastados, quando nós estamos, sabe, escondidos, ele fica pequeno. Mas somos nós que nos afastamos. E diante do problema, dos dias difíceis, a tendência que nós temos, infelizmente, essa é uma tendência do ser humano. De se afastar, ao invés de se aproximar, de pedir ajuda, de reconhecer. Parece que no meio da dificuldade, dos dias difíceis, nós ficamos esperando, Deus faz alguma coisa, Deus reage. E Ele está fazendo, Ele está trazendo maturidade,
ele está trazendo crescimento espiritual, ele está trazendo novas oportunidades de reconhecer, né, muita coisa. Então, em meio aos dias difíceis, Deus está fazendo. Parece que ele se afasta, mas não é verdade, nós é que nos afastamos. Então, em meio ao caos da vida, a graça e o mover de Deus continuam. Essa presença e esse auxílio, essa ajuda dele não são determinados pelas circunstâncias. Outra coisa, eu quero passar 3 passos. A gente gosta, né? Igual de receita de bolo, passo a passo, faz isso e faz isso. Então eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Aquilo que me edificou, aquilo que me fortaleceu, eu quero compartilhar com você. Então eu quero, pega essa caneta, vamos anotar. A primeira dica, o primeiro passo que eu quero te dar em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Seja intencional. Número 1, seja intencional na sua casa. Sabe, na nossa casa, a gente fica com receiozinho, a gente fica com receio, como assim, Bruna? De falar, de determinar, sabe? De falar sobre, nós não nos movemos, fala intencionalmente na sua casa, nós não somos guiados pelos problemas que estão acontecendo. A minha casa não é determinada pela política ou pelo que seja o que for, o que está acontecendo aí no mundo. Ai, já viu uma conversa assim? Ai, o mundo jaz do maligno, os dias são difíceis, agora a tendência é de mal a pior. E aí a gente fica profetizando, a gente vira profeta do caos. Não seja intencional na sua casa para esse lado. Profeta do caos? Porque a tendência é piorar, porque Jesus disse, né, que nos últimos dias ia ter guerras e fome, isso e isso. Mas nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos. Bruna, mas a chuva cai para o justo e para o injusto. As lutas vêm para o justo e para o injusto. Tudo bem, concordo com você. Só que o justo tem o Espírito Santo. O justo tem o Consolador. O justo tem ao seu favor o auxílio de Deus. Então, se nós ficarmos profetizando o caos, porque o mundo vai de mal a pior, porque a nossa casa, porque nós também estamos passando pelas lutas, é como se nós invalidássemos a presença de Deus, nós invalidássemos o poder de Deus em nosso favor, o Pai que Ele é. As que são mães, nós que somos mães, vamos olhar para os meninos e falar assim, menino, os dias são difíceis mesmo, os dias são difíceis mesmo, aguenta aí, se vira aí, porque tem que passar por esse problema mesmo. Porque a gente faz assim? Se a gente não faz assim, se a gente busca uma saída, a gente busca uma estratégia, a gente busca um escape para os nossos filhos, quanto mais Deus. Então seja intencional na sua casa. Fale claramente, nós somos um povo escolhido. Nós somos uma geração santa. Nós somos o sacerdócio real. A palavra é verdadeira. O mundo já dos malignos, nós não. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Seja intencional na sua casa, profetiza na sua casa, tenha coragem de falar sobre o amor de Deus na sua casa. Não seja intencional em profetizar o caos, seja intencional em profetizar a bênção de Deus, a graça, o amor. Fala na sua casa. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais, cuidado com a televisão, cuidado com tudo isso, para essas verdades não roubarem a sua voz. Cuidado para que as verdades do mundo, que são do mundo, não roube a sua voz profética dentro da sua casa. Isso é forte. Muitas vezes, o que a mídia diz, o que alguém diz, um influenciador diz, tem mais valor do que você fala na sua casa.
Você é um instrumento de Deus dentro da sua casa. Secular não pode roubar a sua voz. Ah, porque deu a notícia no site tal, no canal tal, porque tal jornalista falou, porque tal pessoa disse isso, porque tal pessoa disse aquilo. E aí os outros vão roubando a sua voz na sua casa. Seja intencional. Seja uma voz. Permita que o Espírito Santo use a sua boca na sua casa. Ah, porque me criticam. Ah, porque menino não acredita. Ah, porque meu esposo não acredita. Ah, porque... O Senhor é fiel. Ele é fiel. Se você se permitir, Ele vai te usar. Amém? Segundo passo que eu quero que você anote aí. O primeiro, seja intencional. Não deixe o secular roubar a sua voz. Número 2. Mantenha a sua casa arrumada, fisicamente e emocionalmente. Sabe aquele negócio da gente fazer assim, especialmente em fim de semana, feriado, a gente levanta, já deixa o quarto desorganizado, aí depois eu arrumo, aí depois eu coloco isso no lugar, daqui a pouquinho eu volto, daqui a pouquinho, e a gente faz isso com as emoções também. Não, agorinha eu dou atenção para fulano. Não, daqui a pouquinho eu dou atenção pro menino. Não, agorinha, daqui a pouquinho eu vou conversar. Não, daqui a pouquinho. Esse daqui a pouco vai dando brecha, vai dando espaço para um turbilhão de emoções irem se nutrindo. As que são ruins, lembra daquele desenho do antigamente? Eu sou do antigamente. Fantástico Mundo de Bob, o menininho ia pensando uma coisa, que ia mirabolando outra, que ia criando outra, que ia maquinando outra. Organize a sua casa. Organize, senta aqui, conversa com um, senta aqui, meu filho. Que bom que vocês estão chegando. Alessandra, Grace, Beth, Eliseuda, sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz quando vocês estão aqui comigo. Então organize a sua casa, organize o seu lar. E aí eu me lembro da passagem, da parábola que Jesus conta, da mulher que perde as dracmas, lembra? De Lucas 15. Eu tô até com ela aberta aqui no computador. Anota aí também, anotou? Organize a sua casa e o texto de referência, ó. É Jesus que está contando essa parábola. Lucas 15, verso 8, diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, ela tem 9, ela tem 9 na mão, mas ela perdeu uma, o que ela faz? Ela vai atrás dessa uma, ela não se conforma. Muitas vezes a gente se conforma, concorda comigo? Coloca aí sim ou não. A gente se conforma em uma palavra mal colocada, uma palavra mal expressada em casa, uma má resposta. E a gente se conforma. Ah, passou. Não, no geral tá tudo bem. No geral aqui, Jesus está falando que, olha, eram 10 dracmas, eram 10 moedas. A mulher tinha as 9 na mão, faltava uma, ela não se conformou. E muitas vezes a gente se conforma em deixar perdida essa uma. Ah, ficou esse clima. Ah, depois se resolve, deixa esse clima pra lá. Não, uma hora esse clima se resolve. Não se resolve. Sabe, um clima que fica em casa, uma má resposta, uma palavra assim, mal colocada no momento, ou então a gente fala uma coisa, o outro escuta a outra, a gente percebeu, sabe, a gente percebe que não foi bem entendido. Ah, mas deixa. Não. Vamos pegar o exemplo dessa mulher que Jesus está falando. É Jesus que está falando sobre essa parábola. Olha, a mulher tinha 10, ela perde uma. Aí antes também está falando da ovelha. Olha, tinha 99. O pastor foi atrás de uma. Ah, não, tem 99 aqui, ó. Não precisa dessa uma. Deixa essa uma. Vai dar nada não. Não se conforma com um clima, uma situação.
Mas não é também chegar, pondo pingos nos is, apontando os dedos, reclamando tal hora. Não, a gente nunca ganha fazendo assim. Já ouviu falar dos pratos limpos? Pingos nos is? Não, vem aqui, ó, vamos colocar um pingo nos is aqui. Isso não edifica. Isso mais gera ferida do que solução. Ela perdeu uma moeda. O que ela fez? Ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e fala: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu encontrei uma, era uma, ela tinha 9 nas mãos. Mas ela não se contentou em ter as 9 nas mãos e deixar uma para lá, perdida. Não. Não deixa a sua casa, seu lar. Mãe, você que é mãe, de você, mulher, irradia a paz, a tranquilidade na sua casa ou o caos. Quando você está indisposto, fala: eu não vou conversar mais, eu não vou responder mais, eu já disse, eu já falei, ninguém me escuta, ninguém me ouve. E aí você abre mão, ou você fica mal-humorada, ou você deixa pra lá. E deixa pra lá. Como que fica? Melhora ou piora? Não se conforma. Então, segundo passo, mantenha a casa arrumada emocionalmente e fisicamente. Coloca as coisas em ordem, com amor, com conversa. Bruna, mas você não sabe o que está acontecendo aqui em casa. Tá muito difícil. Eu mentorei uma mulher que ela estava tendo um problema muito complicado com o filho dela. Eu acho que ele ele deve ter uns 18, 19 anos. E ele estava contrariando tanto essa mãe, esse jovem estava contrariando tanto essa mãe, que ela falava assim: eu não consigo nem abraçar ele mais, eu não consigo fazer nenhum gesto de toque, de carinho, nada. Eu estou muito contrariada. Pergunta se melhorou? Faz é piorar. Sabe quando você não consegue mais com as suas forças? Entra as forças do Espírito Santo. Entra a força de Deus em você. Você ora, você apresenta a situação para Deus, conta para o Senhor como que está a situação. Bruna, mas Deus está vendo, mas sim, mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você fale. Quando você está falando, Ele vai trabalhando a sua mente. Ele vai renovando a sua mente. E aí o exercício, né, que essa mulher teve foi de abraçar o menino mesmo que ele estava naquela situação que estava. Ela não se conformou, sabe? Ela se prontificou e foi atrás. E graças a Deus melhorou. Graças a Deus o menino hoje está liberto. O menino tinha mau cheiro de cigarro, de bebida. E a mãe, tão contrariada, ela não queria nem tocar. De tanta mágoa, de tanto ressentimento. Mas o Espírito Santo diz o quê? É mesmo. Não, esse menino tá dando trabalho mesmo. Pode se conformar e deixa pra lá. É assim que o Senhor faz? Então, põe a casa em ordem. Traz esse menino, conversa. Precisa de ajuda? Eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Me chama no direct, me chama aqui nos comentários. Eu quero te ajudar. Precisa de um auxílio? Tá perdida? Estou aqui para te ajudar. Número 3. Anotou qual que era o texto de referência? Lucas 15, verso 8 e 9. Terceiro passo. Celebre as pequenas conquistas, não espere grandes acontecimentos. O caos, ele se instaura, o problema ele aparece para quê? Para ser resolvido, para ser superado, não para ser vivido e alimentado, não. Durante o caos, durante o problema, as pequenas oportunidades vai celebrando. Abraça, elogia, beija,
motiva, vai passar, Deus vai trazer o escape, Deus vai trazer a saída, sabe? Vai celebrando na sua casa em meio à luta, em meio ao caos. Fácil, não é. Bruna, mas você está falando assim como se fosse fácil, né? Quer ver na sua casa. Não, não é. Mas é possível. Celebre as pequenas conquistas. Quais são as pequenas conquistas que você tem deixado passar em branco, esperando um grande momento, um grande acontecimento? E o texto de referência que eu quero que você anote aí é o Salmo 46. Salmo 46, verso 4 e 5, diz assim, olha: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há os acontecimentos, há o movimento. A vida está constantemente em movimento. São esses movimentos, são essas pequenas, são as conquistas do dia a dia, que aparentemente não são nada, mas são elas que alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Não deixa nada passar em branco. Sabe aquelas pequenininhas, bem pequenininhas coisas que acontecem de bom na sua casa, no seu dia a dia, que merece um elogio, que merece uma palavra de incentivo, sabe, uma celebração. Mas Bruna, mas é tão pequenininha, já viu uma palavra? Anote essa palavra aí também. Não foi mais que sua obrigação. Você já ouviu alguém dizendo assim? Você já disse isso? Essa palavra acaba. Ao invés dela edificar, dela construir, dela solucionar, dela resolver, ela acaba com o relacionamento, ela deteriora o relacionamento. Sabe? Não foi mais que sua obrigação. Isso, sabe? Eu fico sem palavras, só de imaginar uma frase dessa num lar, na sua casa. Ao contrário, celebre pequenas conquistas. Sabe aquilo que para o mundo seria não foi mais que sua obrigação? Que na sua boca seja um motivo de celebração, um motivo de se alegrar. Que esse motivo seja um movimento, torne-se um movimento na sua casa, um movimento da gratidão, um movimento de celebrar as conquistas. Faz sentido para você? Faz sentido para vocês que estão aqui comigo? Suzuê, seja muito bem-vinda. Meninas, se o caos está instaurado, lutar nele não é a solução, mas é lutar em família. Não é no caos e nem em caos, mas é contra o caos, é contra o problema. Fez sentido para você? Seja intencional, mantenha a sua casa organizada e celebre as pequenas conquistas. Esses 3, passo a passo, se você começar a pôr em prática hoje ainda, você vai ver como que o ambiente, como que o seu lar vai ficar mais leve, vai ficar saudável, vai ficar gostoso. Com os problemas não vão evaporar. Mas uma família unida, uma família saudável, uma família em que, sem apontamentos, sem acusações, ela vai sim ficar mais forte e pronta para vencer as intempéries, as adversidades que sobrevirem. Amém?
Então essa foi mais uma escola para as mães. Eu quero muito que você compartilhe essa aula com mais uma mulher mãe. E ao meio-dia eu volto com uma live no Instagram da Ellen Klein. Vai ser maravilhoso. Eu espero por vocês ao meio-dia, tá bom? Então ao meio-dia nós nos encontraremos outra vez. E para mim vai ser uma alegria ter vocês comigo de novo, tá bom? Amém? Amém? Vou salvar essa aula no YouTube, vou postar aqui qual que é o meu YouTube, porque tem muitas mulheres, eu estou descobrindo muitas mulheres que não têm Instagram. E aí elas falam, não sei como que faz para assistir, não tem como. Fulana não tem Instagram, ciclana não tem Instagram. Muitos casais, parece que não, mas muitos casais têm combinado de não ter rede social, né? Nem ele tem Instagram e nem ela também. Mas ela pode assistir essa aula no YouTube e eu vou salvar lá agora. E daqui a pouquinho eu conto aqui nos stories qual que é o YouTube para poder compartilhar também, tá bom? Então, meninas, Cláudia, Matheus, vocês chegaram agora no Amém. Um prazer ter vocês aqui comigo. E terça-feira e quinta-feira, às 10h10, temos a Escola para as Mães. Eu encontro vocês hoje ainda ao meio-dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e família forte se conquista juntas, unidas, tá bom? Volta lá, assiste. Adriana, volta lá, assiste se você perdeu o comecinho e vai ser bênção para você. Fez sentido? Compartilha com mais uma amiga. Bruna, mas é só para mulher crente? Não, para mulher que é mãe, pois eu não acredito que tem alguma mãe que não recorra ao auxílio de Deus, seja ela de que crença for, em favor da sua família, da sua casa. Então compartilha com as mulheres. E aí Deus vai trabalhando ao jeitinho dele, tá bom? Fiquem com Deus e até ao meio-dia. Espero vocês ao meio-dia. Tchau, tchau.